A maneira como tu te amas é a maneira como tu mostras ao mundo que queres ser amado. Isto pode soar estranho, mas não é. Porque as pessoas são sensíveis à forma como tu atuas, sobretudo em relação a ti. E a forma como tu cuidas de ti é a forma como tu mostras ao mundo que queres ser cuidado. Da mesma forma, a maneira como tu te respeitas é a maneira como tu mostras ao mundo que queres ser respeitado. Por isso é que quando tu não te respeitas, tu não és respeitado. Por isso é que quando tu não te amas, tu não és amado. Alguém precisa de ti. Alguém apaixona-se pela ideia que tem de ti, mas não por ti. É extremamente importante que tu cuides de ti, que tu te ames. E as pessoas têm muita dificuldade em entender esta história de nos amarmos a nós. Parece quase incesto. Mas o amar a nós próprios parte do princípio do respeito que eu tenho por mim. Das escolhas que eu faço diariamente, em que eu me coloco em primeiro lugar, não por uma questão de egoísmo, mas por uma questão de que eu só posso dar quem sou. Portanto, eu tenho que valorizar-me, eu tenho que encher a minha alma de generosidade, de compaixão, de amor, para poder dar isso às pessoas também. Porque se eu tiver azedume, inveja, ciúme, ódio, é isso que eu vou dar ao mundo, é isso que eu vou mostrar ao mundo que quero receber. Por isso é que é importante, quando eu digo, a forma como eu me amo é a forma como eu mostro ao mundo que quero ser amado. E muitas vezes nós temos uma relação com alguém e parece que essa relação é o contrário daquilo que eu efetivamente estou aqui a dizer. Mas se nós deixarmos a coisa continuar, nós vamos perceber que é exatamente isso. A forma como eu me amo é a forma como eu vou ser amado. Por isso é que é importante, e volto a dizer, quanto mais eu me respeitar, mais eu me vou amar. Quanto mais eu amar a vida, mais eu vou amar a minha vida e mais eu me vou amar a mim. E quanto mais eu amar, eu emano amor. E eu atraio um amor igual. Enquanto eu não fizer isso, eu vou atrair outro tipo de pessoas que são iguais àquelas em que eu me amo, mas que no fundo são as pessoas que eu preciso para que eu compreenda na relação com elas aquilo de mal que eu ando a fazer comigo, para evitar de fazer. Normalmente essas relações são extremamente úteis para ensinamentos, mas acabam por terminar, porque quando eu aprendo, quando eu me identifico na outra pessoa e digo não é isto que eu quero, eu saio da relação. Mas o importante é que eu aprenda porque é que eu saio da relação. Porque senão na próxima relação eu vou viver o mesmo. A forma como eu me amo é a forma como eu mostro ao mundo que quero ser amado. Se tu estás numa relação e não estás a receber o amor que gostarias de receber, é porque tu não te estás a amar da forma como devias. E a forma como a outra pessoa te está a amar é exatamente a mesma forma como tu te amas. Até podes dizer que não, mas tu no teu íntimo, se fores lá dentro, tu vais ver, efetivamente, que tu não te estás a amar da mesma forma que gostarias de ser amado. Então passa a respeitar-te, passa a cuidar de ti, passa a olhar para ti como uma pessoa excepcional, não melhor que os outros, nem pior, excepcional contigo. E isso é fundamental. Eu hoje vou-te ler um texto do meu livro Até de Longe Me Fazes Bem e que mostra bem exatamente isso de que a forma como eu me amo é a forma como eu mostro ao mundo que quero ser amado. Escuta bem. Como tu te amas é uma forma de mostrar aos outros como esperas ser amado. Pode parecer um contrassenso, mas atrás o que fazes a ti mesmo. Quem te procura mostra quem tu estás a ser contigo. Se não gostas de quem se aproxima de ti, muda a maneira como cuidas de ti, como te respeitas, como te proteges, como te aceitas. Não basta ter um corpo e uma cara lindos para ser feliz. É preciso ter uma alma livre, uma alma capaz de se fazer escutar,
Uma alma que percebe que estar triste não quer dizer que está infeliz, mas antes que está sensível a algo que sente bem fundo dentro dela. A tua alma precisa de ti. Se a abandonas, vives unicamente para agradar aos outros e nunca a ti mesmo. Perdes-te entre os demais e nunca te encontras. Sofres sem compreender porquê e morres sem nunca ter percebido qual o teu propósito na vida. A tua alma é quem tu és. É quem ela espera que tu venhas a ser. Medita bem sobre este texto e analisa o tipo de amor que tu estás a atrair. Porque esse amor que tu atraes é o mesmo que tu te dás a ti próprio. Portanto, se não gostas, muda. Cuida de ti, respeita-te, aprenda a dizer não. Aprenda a alinhar-te com a tua verdade para poderes efetivamente começar a atrair um amor diferente que será na mesma igual ao amor que tu te estás a dar a ti próprio. Muito bem, se gostaste deste texto, coloca um gosto, subscreve o meu canal, partilha este vídeo com as pessoas que tu entenderes que este conceito possa fazer algum sentido. Clica no sininho para poderes ser notificado cada vez que eu ponho um texto. Nunca te esqueças que eu também sou life coach e que estou aqui e dou sessões, estou aqui para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas pessoais e profissionais e, acima de tudo, compra este livro para ti, oferece-o a quem tu entendas que faça sentido neste momento da sua vida, escutar coisas diferentes para poder questionar a vida e fazer algo diferente, no fundo, na vida. E como eu sempre digo, quando ofereces um livro, ofereces a possibilidade de um recomeço. E há muita gente a precisar de recomeçar a vida de novo. Um grande abraço para ti.